Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, os versos de 1 a 10. 1 Samuel 3, de 1 a 10, e eu queria falar com você nesta manhã sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você também poderá acompanhar o texto que está projetado, assim diz-nos a palavra de Deus. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Nós estamos vivendo uma era sem precedentes na história, quando se fala de comunicação. O rádio continua ecoando a sua voz há mais de século, não é? A televisão também, quase um século, está aí fazendo a sua comunicação. O celular, que é um produto mais recente, está nas mãos de quase todos. A tecnologia nos trouxe uma contribuição enorme para que nós pudéssemos nos comunicar uns com os outros, independentemente da distância. Hoje nós conseguimos fácil, rápida comunicação em qualquer lugar do mundo. É uma coisa impressionante. A mãe acompanha os filhos através da tecnologia. Ela pode mandar recadinho para o filho, para a filha, pode acompanhar os seus passos. O pai tem condições de rastrear o filho, os seus filhos, pela tecnologia, não é? Hoje há equipamentos que podem ser compartilhados e então, instantaneamente, se sabe onde o outro está. É a tecnologia, a fala, a comunicação é uma coisa impressionante. Mas o mesmo problema que havia na geração de Samuel também está presente na nossa geração, na nossa cultura, que é a palavra de Deus. Nós temos hoje uma facilidade enorme de nos comunicarmos uns com os outros, de estabelecermos comunicação, conversas em todo canto do mundo, mas ainda hoje há uma dissintonia com a palavra de Deus. Há muita gente que não escuta Deus, que Deus não fala, que Deus silenciou-se. Há muita gente.
Há muita gente que não tem uma relação de pessoalidade com Deus, como no tempo de Samuel. Deus silenciou-se. Há muitas famílias que estão sem comunicação com Deus. Há muitas famílias para as quais Deus não se comunica, Deus não fala. Há muitas mães, há muitos pais, há muitos filhos na nossa geração que não têm uma conexão com Deus, que não têm uma relação com Deus, que não têm uma conversa com Deus, que não escuta Deus, como na geração de Samuel. Muitas vozes, Deus se cala. Muita discussão frívola, silêncio absoluto da parte de Deus. Há um teólogo, me fugiu o nome dele, mas ele fala de uma coisa muito importante. Rubem Alves foi pastor presbiteriano, foi teólogo, depois virou poeta e, por último, outras coisas. Mas ele vai dizer uma coisa muito importante. A nossa cultura oferece curso de oratória. Hoje nós temos com facilidade muitos cursos que ensinam-nos a falar, a nos comunicar. E ele diz, nós precisamos hoje de curso de escutatória. É preciso nós termos ouvidos para escutar, para ouvir. Falta-nos curso de escutatória. Gente que esteja disposta a ouvir. Isto, meu irmão, faz toda a diferença no relacionamento conjugal. Faz muita diferença no exercício da paternidade, da maternidade. Na relação entre irmãos, na relação da igreja, na cultura. Tanta gente querendo falar, há tanta gente querendo erguer a mão para falar, e há tão pouca gente disposta a ouvir. Ouvir. Falar é prata, ouvir é ouro. Este capítulo 3, que nós lemos parte dele, do primeiro livro de Samuel, ele é muito importante para se entender o contexto da história de Samuel. Samuel foi um divisor de águas da história de Israel. O texto que lemos gira em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus. E esse texto, ele está no texto bíblico, ele está no cânon bíblico, e ele nos traz uma grande alerta, que é a importância da palavra de Deus no meio do povo de Deus. A importância de Deus continuar se comunicando com o seu povo, de estarmos em sintonia com a voz de Deus, com a palavra que vem de Deus a nós. Porque até o capítulo 2, a palavra de Deus era muito rara. Muito rara. A partir do capítulo 3, a palavra de Deus começou a ser frequente. Frequente. Houve um tempo na história de Israel que Deus simplesmente emudeceu-se. Não mais se pronunciara, não mais se comunicara. Depois, Deus então voltou a falar. E aqui no capítulo 3 nós temos esse texto que fala disto. A palavra de Deus se tornou frequente. E meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer para você nesta manhã o que diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Veja como a palavra de Deus é importante. Ela é fundamental.
ela é instrutiva, ela é corretiva, ela nos expõe, ela penetra-nos e revela-nos quem somos. Quando Deus fala, Ele nos lê, Ele nos mostra, Ele nos revela a nós quem somos diante dEle. E 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é instrutiva, instrutiva. Por quê? A palavra de Deus é fundamental, porque ela é de Deus. E o nosso Deus é o Senhor da nossa vida. Em primeiro lugar, a palavra de Deus e a desobediência humana. Por que a palavra de Deus se tornou muito rara? Por que a palavra de Deus se tornou muito rara? Nós precisamos fazer uma leitura nas entrelinhas da história e observarmos a vida da família sacerdotal. Se você conhece um pouco dessa história, você vai perceber que Eli era o sacerdote, Eli era o homem que representava a presença de Deus no meio do povo e representava o povo diante de Deus. Ele recebia os sacrifícios do povo e ele mediava essa relação para com Deus. Eli já era idoso. A sua visão já estava turva, ele não enxergava bem, os seus ouvidos estavam já comprometidos por falta de audição. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram um desastre, uma afronta. Eles cometiam uns assintes diante de Deus, vida comprometida com o mal. Homens que lidavam com coisas sagradas, colocando mãos impuras. Homens, filhos que eram desobedientes não apenas ao pai, mas ao próprio Deus. Diante dessa desestruturação que contaminou os processos de adoração, Deus simplesmente parou de falar. Havia culto, havia adoração, havia gente chegando no templo, havia gente adorando, havia gente servindo, havia todos os procedimentos estavam acontecendo como dantes. Todas as pessoas moviam-se, vinham-se para falar com Deus, para prestar culto a Deus, para estar diante de Deus. Mas Deus não falava. Este prejuízo, esse desmantelamento da estrutura sacerdotal é um reflexo da estrutura da adoração do povo. O próprio povo estava distante de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção, meu irmão, especialmente você, pai. Minha palavra agora é para você, pai. Você que é pai. Você como sacerdote de casa, como sacerdote do teu lar. Você como homem que tem a responsabilidade de, diante de Deus, conduzir os seus filhos, conduzir a sua esposa. Deus tem falado com você, pai? Responda para você sincera e honestamente. Quando foi a última vez que você quebrou-se, você separou tempo da sua vida, da sua rotina, dos seus afazeres, das suas atividades profissionais, sociais, recreativas, familiares, para humildemente se ajoelhar e falar: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, fala comigo. Deus, eu quero escutar a tua voz. Deus, eu quero ouvir-te, fala comigo. Quando foi, meu irmão, a última vez que você
honesta, sincera e verdadeiramente se viu dependente, carente de uma palavra definitiva de Deus, de uma palavra de ordem de Deus, de uma palavra diretiva de Deus, de uma palavra orientativa de Deus, de uma palavra exortativa de Deus, e você parou, você simplesmente parou a sua rotina, parou seus afazeres, abriu a Bíblia, e você foi à oração, e você se derramou, falou: Deus, fala comigo, Deus. Quero dizer para você, papai, que isso é fundamental. Simples assim. Fundamental. Nós podemos continuar prestando cultos a Deus, nós podemos trazer nossos filhos à escola bíblica dominical, nós podemos continuar fazendo as nossas orações, ou seja, nós podemos manter um rito processual religioso, uma estrutura religiosa na qual eu estou inserido, minha família está inserida, mas é possível, é bem possível que no coração, na mente, a minha distância de Deus é absurdamente alta, grande, absurdamente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Então, eu quero dizer para você hoje, papai, olha para mim, papai, você. Se você está desorientado, você está confuso, você está meio sem uma direção pelo qual tomar, em que você está vendo o mal vertiginosamente crescendo dentro de casa, o pecado dentro de casa, e que você está vendo na tua própria vida prejuízos, flertes com negociações impuras. Eu quero dizer para você, pai, cuidado, pai, cuidado. Você precisa urgentemente voltar-se para Deus e ouvir a palavra de Deus. Você está em prejuízo absurdamente grande. Você está em uma rota de colisão com a sua história. Aconteceu isso com Eli. Eli estava adorando a Deus, prestando serviço a Deus, cultuando a Deus, vivendo com Deus, mas não tinha ouvido, não tinha visão, não tinha mais a agilidade, a esperteza, ele perdeu o time da sua vida, da sua direção, da condução da sua casa, ele perdeu o time de orientação, de dizer não, de não permitir o pecado dentro de casa, na vida do filho. Ele disse não, ele não teve essa condição. Deus teve que lidar com outra família, colocar outra criança aos cuidados desse homem. Que coisa absurda isso. Deus, para começar a falar, Ele trouxe outra criança, Ele deu uma criança para uma mãe estéril, para colocar essa criança de frente a Ele e dizer: Ele presta atenção no que eu vou fazer, presta atenção. Meu irmão, às vezes você se assusta quando você vê crianças aqui e os seus filhos não estão aqui. Os seus netos não estão aqui. Presta atenção. Às vezes, você se emociona com os filhos de crianças, de seus amigos aqui, mas os seus não estão aqui. Talvez nunca estiveram aqui. Nunca estiveram aqui. E agora, eles são adultos. Pai, presta atenção. Presta atenção. A palavra de Deus é diretiva. Ela é diretiva. Mas ela é para aqueles que obedecem. Para aqueles que obedecem. Para aqueles que levam a sério. Para aqueles que se comprometem. Para aqueles que dizem: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eis-me aqui. Sim, Senhor. Meu irmão, nessa manhã, o que eu estou dizendo para você é uma obviedade. Mas faz toda a diferença na estrutura familiar da tua casa. Você, papai, que negocia o domingo,
o dia do Senhor para levar seus filhos para a praia, para levar seus filhos para futebol, para levar seus filhos para tantos outros lugares atraentes, interessantes, bacanas, mas na hora errada, no dia errado, em momento inoportuno, você está se equivocando, você está tirando do seu filho o contato com a palavra de Deus. Presta atenção, presta atenção. Onde você leva o teu filho, a tua filha, no dia do Senhor? Onde é mais atraente, é mais interessante, é mais oportuno, é mais santo do que expor o seu filho à palavra de Deus? Presta atenção. É claro que nós temos uma agenda muito corrida. Papai, presta atenção no que eu estou dizendo, porque eu sou pai. Sou pai. E quando estava no mercado de trabalho, olha, a minha vida era bem atribulada, muito atribulada. Deus é testemunha dos esforços que fizemos, eu e minha esposa, para manter meus filhos em torno da mesa conosco, todos os dias, todas as refeições, e na igreja todos os domingos. Como vejo tantos pais e avós que fizeram isso também. Estou vendo aqui, esta igreja tem uma marca que honra a palavra de Deus e honra o domingo. Agora, mamãe, você, mamãe, que é sábia, você que é sensível, mãe, presta atenção, mamãe. Quanto você transige com a palavra de Deus na vida dos filhos. O quanto você, com seu coração amoroso, dengoso, vai relativizando a palavra de Deus na vida do filho, na vida da filha. Ah, filhinha, tá dodói hoje? Não vai na igreja não, filhinha. Fica aqui. Não, deixa. Eu vou ficar com você, filhinha. Sabe, mãe, essa piedade às avessas, né? Porque piedade, no sentido estrito da palavra, é voltar-se para Deus. Mas nós usamos essa palavra piedade para dizer, eu tenho dó, eu tenho pena. Então eu cuido, então eu fico, então eu pago o preço. E aí a criança reina, ela se impõe. Ela vai criando um empoderamento equivocado dentro de casa, porque a mãe dá asas. Eu sou de uma geração em que a mãe cortava as asinhas dos filhos cedinho. Cedinho. Ah, não tinha muita conversa, não. A cinta cintilava no bumbum. Simples assim. E depois só com o olhar, se entendia tudo. É isso. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Quando nós não instruímos os nossos filhos, quando nós não somos instruídos pela palavra de Deus, Deus vai nos instruir de outro modo. E de um modo que às vezes, dói. E aí, meu irmão, a dor da correção de Deus, a dor da disciplina de Deus, a dor de um Deus que é amoroso, mas que corrige, que disciplina, porque Ele ama, Ele não abre mão, Ele não abre mão dos seus, Ele vai até as últimas consequências por você. Aí você vai ter uma experiência com Deus de um modo doloroso, terrível, porque esse Deus não abre mão de você. Deus falou para Eli, Eli, você vai dormir mesmo onde você vai dormir? Cadê seus filhos, Eli? Não estão na casa do Senhor? Não estão diante do Senhor? Não estão cuidando das coisas do Senhor, Eli? Onde eles estão? Eli, presta atenção, eu vou colocar o meninão aqui, ó. Esse meninão. É interessante, às vezes, quando Deus revitaliza a obra dele na vida da igreja, Deus traz pessoas das mais inusitadas para confundir os filhos da igreja. É impressionante isso. Às vezes os filhos da igreja ficam bicudos, bravos, chateados, porque o que chegou ontem já está fazendo coisas no louvor, já está assumindo responsabilidades. Eu entendo,
Acha mesmo que você é insubstituível? Acha mesmo que você tem uma plaquinha e que essa plaquinha te dá o direito de... Não, irmão. Deus tem outros filhos e outros filhos. Ele suscita seus filhos. E a obra de Deus, ela é dinâmica, ela acontece, ela avança, apesar de você. Quem perde não é a igreja, porque a igreja é obediente a Deus. Quem perde são os desobedientes. Quem perde de escutar, de ouvir, de atender a palavra de Deus, é que fica no prejuízo. É que fica no meio do povo de Deus, meio que sem ajuste, sem lugar, sem ambiência, porque está adorando, está servindo. Deus fez isso com Eli, o seu sacerdote, eleito, escolhido. Colocou uma criança para ele ver crescer, para ele cuidar, para ele orientar, para ele ensinar, para ele ajudá-lo a ouvir Deus. Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Que está no versículo 10. Eu não acho o versículo aqui, mas aquele texto que você leu comigo aqui, em que o texto fala, e ele ainda não havia conhecido Deus, falando de Samuel. Por quê? A palavra de Deus era muito rara. Deus vai se revelar a Samuel quando Samuel está na presença dele. Quando Samuel está fazendo as coisas de Deus. Quando Samuel está ali no lugar que os filhos de Eli deveriam estar. Deus vai falar com Samuel quando ele está cuidando das coisas de Deus, na obra de Deus, no lugar que o sacerdote deveria estar. Às vezes, Deus confunde as famílias com gente que nasceu ontem. A igreja, às vezes, é saculejada, é movimentada por Deus com pessoas que ontem não estavam aqui. Eu olho esses movimentos e eu glorifico a Deus, porque Deus ama a igreja. Porque Deus ama o seu povo, porque Deus cuida do seu povo. Mas, nesta manhã, essa palavra é um alerta para o meu coração. É um alerta para o seu coração, papai e mamãe. Cuide do seu filho. Cuide da sua filha. Vovó, cuide de seus netos. Presta atenção na vida dos seus netos. Porque a palavra de Deus, ela é preponderante. Ela é fundamental. Ela é diretiva, ela é protetora. Leva a sério a Deus, leva a sério a Deus. Considera a palavra de Deus dentro de casa, no teu coração, no teu peito, na tua alma. Ame a Deus, ame viver pela palavra de Deus. Presta atenção, meu irmão. Em João 17, Jesus vai dizer, os meus amigos são aqueles que guardam e obedecem a minha palavra. Esses são os meus amigos. Não é suficiente fazer culto a Deus. Não é suficiente adorar a Deus, cantar a Deus. É preciso levar Deus a sério. É preciso viver a partir da palavra de Deus. É desejável viver a partir de Deus, pela palavra de Deus. Esta é a minha palavra para você nessa manhã. A minha oração, papai, a minha oração, mamãe, é que você tenha filhos consagrados a Deus. Filhos e filhas consagrados a Deus. Que você possa ter grandes alegrias em ver na vida da filha, na vida do filho. Essas espontaneidades que brotam diante de você inesperadamente. Ontem nós ouvimos aqui um treinamento
E um dos pastores dizendo que, aos 5 anos, a filhinha dele perguntou: pai, me fala de Jesus? E ele falou: sim, filha. Achou que fosse uma história de Jesus. Não, pai, eu quero que o senhor fale de Jesus, da sua encarnação, da sua glorificação, da justificação. E ele falou: filha, de onde você ouviu isso? Né? Que eu ouvi o senhor pregar esses dias sobre isso. Fala para mim sobre isso agora. Claro que ele falou sobre Jesus, mas ele falou a partir dela. A partir dela. Filha, Jesus tem um propósito para a tua vida, como teve um propósito na vida do pai. 5 anos. Ele estava com ela no carro, desceram do carro, e ali onde estavam, ela entregou o coraçãozinho para Jesus. 5 anos. O quanto você está expondo seus filhos à palavra de Deus. O quanto seus filhos estão ouvindo a palavra de Deus através da sua boca. Quanto seus filhos estão vendo você dentro de casa, ajoelhado, lendo a Bíblia e orando a Deus. Esta expressão de vida em Deus, com Deus, faz toda a diferença dentro de casa. Que Deus nos abençoe.